A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos fazendo o nosso encerramento do trimestre, a última lição, né? Lição 13 a respeito do livro de Jó, né? Sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Lição 13, quando Deus restaura o justo. E hoje nós estamos, nós preparamos uns brindes bem legais assim para o encerramento, mas como os irmãos podem perceber, nós estamos num outro cenário, né? A gente sempre gravou dentro lá do setor 3, né? Sempre fizemos lá no setor 3, devido a alguns problemas que nós tivemos, né? Nós fomos proibidos, né? Fomos impedidos de fazer a live lá, né? Se os irmãos quiserem depois, não é o caso aqui a gente explicar porquê, né? Quem quiser saber depois, os irmãos procura a gente. Só que temos uns problemas aí pessoais, né? Com o presidente, a verdade é essa. Estamos aqui para ofender, né? Para denegrir a imagem de ninguém, longe de nós. Nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus. E tivemos problemas, né? Há pouco tempo, fomos impedidos de batizar o nosso filho nas águas e resolvi pedir minha carta, né? Mas eu continuo congregando ali no setor 3, né? Estamos ali frequentando a igreja, não estamos desviados, pelo contrário, cada dia mais crente, orando mais, lendo mais a Bíblia, né? E ensinando a palavra de Deus. Mas devido a algumas restrições, pelo fato da gente não estar membrado, né? Embora estamos lá frequentando, vamos todos os cultos, vamos nos sábados, vamos nos domingos, vamos nas quarta-feira e fazemos nossas lives, foi nos proibido, né, pela presidência, não pelo nosso pastor José Carlos. Fomos impedidos de usar as dependências da igreja e de usar o Facebook da igreja. Então hoje nós estamos fazendo a live usando o Facebook do Denilson, né, e fazendo em outro lugar, né? Estamos na casa de uma irmã que gentilmente nos cedeu aqui o celular para fazermos a live, né? Então essa é a nossa justificativa, né? Como nós dissemos, não estamos aqui para ofender ninguém, não estamos aqui para lavar roupa suja. A intenção nossa é pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus, né? Jesus é a pessoa mais importante nas nossas vidas, né? E a gente agradece o apoio que temos tido dos irmãos, né? Aqueles irmãos que sabem, né? Que não concorda com isso, com certas coisas que acontecem, né? Na igreja. A gente pode ter nossas diferenças, nossas divergências pessoais, mas impedir a gente de batizar o filho, que não tem nada a ver com os problemas, né? A gente achou que foi forte demais. É porque se eu tenho uma divergência com o irmão Denilson, por exemplo, não seria o caso, por exemplo, se a filha dele aceitar Jesus, ou graças a Deus ela já é crente, ou se a filha, se for apresentar uma criança na igreja, ou se a filha for batizar, eu não posso, por ter uma divergência pessoal com ele, falar assim, você não vai batizar enquanto você não resolver o problema comigo. Eu quero resolvido por escrito, né? Não é eu chegar lá e me retratar, pedir perdão por algum problema, não. O que foi pedido a gente é que fizéssemos uma retratação, um pedido de desculpa, de perdão por escrito. E a gente sabe que, biblicamente, isso não existe, né, irmão? Isso não existe. A intenção não é se consertar, é querer humilhar as pessoas, né? E a gente deve se humilhar debaixo da potente mão de Deus, é isso que a Bíblia diz. Mas hoje, graças a Deus, o inimigo não vai nos calar, o inimigo não vai nos parar. Eu fico só atônito, né? Porque tem gente que nunca viu nossa live, né? Quase 2 anos que a gente faz live ali, graças a Deus, tem sido uma bênção. Como nós já falamos, cerca de 8.000 pessoas visualizam nossas lives, né? E pessoa que nunca viu, irmão, nunca prestigiou, nunca mandou mensagem dizendo assim, tá uma benção, ou pode melhorar, ou criticar, nunca fez isso. Isso porque pessoas que deveriam nos apoiar, porque a palavra de Deus está sendo pregada, mas não sei como ficou sabendo e proibiu a gente de fazer. Olha que absurdo. Mas Deus sabe todas as coisas. E nós já tínhamos avisado, fizemos uma live ontem, né? Nunca, jamais atacamos ninguém aqui nas lives, jamais faríamos isso e jamais vamos fazer. Não é esse o objetivo da live. Mas nós preparamos aqui, né, os encerramentos. Os irmãos sabem o nosso amor, o nosso carinho pela escola dominical, pelo ensino sadio da palavra de Deus. Então, no tempo em que nós trabalhamos à frente
da Escola Dominical do Campo. Sempre fizemos aqueles encerramentos, os irmãos sabem, não precisa a gente fazer propaganda aqui, porque toda a glória é para Jesus. E a gente sempre fez aquele encerramento, ou com café, ou com almoço, né? Honramos quem tínhamos que honrar. E como a gente não está mais fazendo, até por causa da pandemia, nós resolvemos hoje fazer um encerramento diferente, né? Assim, além da lição, né? Nós vamos sortear no final da lição, vamos sortear uma Bíblia, né? Uma Bíblia de estudo pentecostal para a juventude. Olha que Bíblia maravilhosa. Né? Tá lacradinha, olha. Nem sei como é que é, nem tenho, né? E olha que eu tenho bastante Bíblia em casa, né? Eu nem tenho essa aqui vai ser sorteada para todos, né? Vai ser só para aqueles, né? Ah, quem já ganhou a caneca, vai concorrer essa Bíblia. Iremos sortear também, no final da live, duas bolsas de estudo da KNN, né? É uma bolsa de 40% de desconto no curso da KNN, curso de inglês. Hoje eu fui lá conversar para ver se a bolsa ainda estava ok, está tudo certo. E também nós vamos sortear uma cesta de Natal. Olha que coisa linda. Nós, né, conseguimos uma cesta de Natal com os nossos patrocinadores, né? Hoje fomos lá, tem patrocinador nosso que está viajando, né? Está em férias coletivas, não deu para conseguir conversar a respeito disso, mas hoje nós conversamos com o irmão Didi, lá da Master, e ele nos ajudou com uma oferta, e o irmão Romualdo, da JP, do Guilherme Marceneiro, ele nos ajudou, né? E também o irmão João Sazak, né? Que tem um carinho enorme pela gente. Hoje até ele me deu de presente uma garrafa térmica de tererê, com símbolo do mais querido, né? Do mais querido. O símbolo é lindo, né? Nem é bom mostrar. Eu nem trouxe aqui, irmão, porque se eu trouxer a garrafa... Nós vamos perder a audiência. A garrafa de tererê linda, com bordado do mais querido do Brasil, né? Aí vai estourar a audiência e eu vou ficar sem a minha garrafa, né? Então eu não trouxe. Né? Mas a gente tem... A ideia inicial, irmão, no sorteio é o seguinte, nós queremos, né? A nossa meta hoje é ter 50 pessoas nos assistindo. E a gente já fez o sorteio uma vez de uma Bíblia de estudo que o irmão Adão, né, evangelista Adão, nos doou. Nós chegamos quase a 80, né? Foi uma benção. E hoje, como nós vamos sortear tudo hoje, a Bíblia, a bolsa de estudo e as 3 cestas, nós temos 3 cestas dessas aqui que os irmãos viram. E nessa cesta, a gente pretende, né, se der certo, se a gente conseguir, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos sortear uma cesta dessa no final da live, tem que estar online, tem que estar assistindo, né? Divulga, compartilha a sala, compartilha o link com seus amigos, né, com os grupos das igrejas lá, dos setores. Tem tantos irmãos abençoados aí dos setores, e dirigentes que nos apoiam, graças a Deus, né, que entende o ministério, né, que vê a obra de Deus crescer, não olha para essas divergências pessoal, né, entende que é Deus que tem que ser glorificado, né, nem nós, nem eles. É o Senhor, a palavra dele tem que ser pregada. E aí a nossa ideia hoje é sortear uma cesta dessa de Natal. Também, como nós temos 3 cestas, a outra aqueles setores, né, que tem mais gente participando, né, vamos supor que os irmãos lá, que tem os irmãos que nos assistem do 5, do 16, do 7, do setor 3, né, setor 2, tem vários setores, né, do Oliveira lá, setor 12, de Mercedes, né, então tem muitos setores que assistem. Então, tipo assim, nossos colaboradores ali, né, que sempre nos ajudam, eles vão estar colocando lá, os irmãos, na hora que for comentar lá, dar o seu boa noite, a paz do Senhor, coloca o seu setor, né, a irmã fulano, irmã Maria, irmão João, irmão Antônio, setor 15, setor 16, porque aquele setor que tiver em maior número, não vai ter sorteio, a gente vai pegar uma cesta dessa e vai dar para o dirigente do setor, e o dirigente vai sortear lá na igreja dele. Não sei se ele vai dar para o aniversariante, para quem ele vai dar. A gente vai dar para o setor. Ele vai fazer o critério. Né? Se ele vai olhar quem que estava assistindo e resolver dar para aqueles irmãos que realmente colaboraram, lá estavam juntos, né? Aí é com ele. E a outra ideia nossa, né? A gente vai ver se consegue ali com os nossos colaboradores, premiar aquele irmão que mais compartilha. Então, aquele irmão que manda o link e tem lá 30 pessoas que ele convidou assistindo, ele vai ganhar um exemplo, o mais, né? Um exemplo, que o mais seja 30 pessoas. Então vamos lá, tipo a irmã Ticiane, por exemplo, que nunca perde uma
uma live e sempre compartilha. Irmão, Linda também é uma das que também compartilha bastante, vários outros, né? Abre sala, tudo. Então, se tiver lá, a irmã, por exemplo, a Ticiane, 15 compartilhamentos, e ela foi a que mais compartilhou e as pessoas estão assistindo, ela vai ganhar também uma cesta. Aí não é sorteio. Então, essa é a nossa ideia hoje. Estamos agora com 50. Estamos 50? É. Jesus, que benção, hein? Né? Então, né? Eu creio que com um pouquinho mais de fé a gente chega a 100, né? Então, essa é a nossa previsão. Então, a gente quer desde já agradecer, né, os irmãos de todos os setores, né? Embora a gente hoje não está transmitindo do setor 3, por motivo de força maior, como já explicamos, né? Mas isso não impede a gente de honrar e de homenagear os irmãos do setor 3 que sempre nos apoiaram, nosso pastor José Carlos, né? Irmão, eu pedi minha carta da igreja, mas eu continuo frequentando o setor 3, né? Continuo sobre a responsabilidade do pastor José Carlos, ele é o meu pastor, né? Então, na pessoa do pastor José Carlos, nós queremos transmitir as nossas saudações a todos os que nos assistem, né? Em nome dos irmãos do setor 3, né? São uma benção, os irmãos do setor 3 são uma benção. Em nome dos irmãos do setor 3, transmitir as nossas saudações a todos, né? Todos os dirigentes que nos apoiam, aos seus setores. Então, os irmãos dos setores, divulgue lá no seu setor, que aquele setor que tiver mais gente assistindo, a gente vai dar uma cesta de Natal para o seu dirigente e sortear lá no setor, né? A todos os irmãos de outras denominações também, sempre tem irmãos da Emanuel, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, sempre tem irmãos assistindo a gente, graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua igreja, o seu ministério, né? E nossos amigos e de outros órgãos que nos assistem todo o Brasil. E agradecer também aos nossos colaboradores, não podemos esquecer, né? Como eu já falei, o seu Didi, né, que é da Igreja Batista, lá da Didi Master, que trabalha com material de escritório, né, cadeira, mesa, essas coisas de escritório, né, ele nos ajudou, nos deu uma oferta para nós comprarmos essas cestas. Ao irmão João Sazaki, né, que é um irmão que temos um carinho muito grande por ele e pela sua família, né, uma Águida, seus 3 filhos, e que também nos ajudou, nos deu uma oferta para nós comprarmos essa cesta de Natal, né? E também ao Romualdo, lá do Guia do Marceneiro, também, que é um amigo particular nosso, né? E também agradecer, né, a Foto Imagem, que faz as nossas canecas. Sou do Moacir, hoje eu fui lá conversar com ele, mas ele não estava lá, né? Fui fazer a caneca do Gilmar, do setor 16, né? Fui fazer a caneca. A Malharia União, o Ibadep, na pessoa do pastor Almir, falei com ele hoje, mas ele está viajando, né? Só vai voltar acho que dia 20 de janeiro, o Ibadep, estão de férias. A JP Seguro, na pessoa da Márcia, eu mandei mensagem para ela, mas ela também está viajando, né? Esperar voltar. A Autoescola El Shaddai, do pastor Marcelo. Rádio Tom FM do irmão Tomás, também mandei mensagem para ele, mas ele também está fora da cidade, né? Posto Sete Queda, lá do Teobório. Espaço Rocha, do nosso amigo, né? O Osvaldo. Padarias Delícias do Amanhecer, né? E a padaria Sol Nascente, né? Do irmão Mariano. Irmão Mariano. E tem também a KNN, curso de inglês, que hoje nós iremos sortear também a bolsa de estudo. Hoje, irmão, vai ser bolsa de estudo, vai ter Bíblia. Essa Bíblia, né? Pena que eu não posso participar, né? E a cesta de Natal. E a caneca também, né? Se os irmãos assim quiserem. Então vamos lá, irmão. Vamos para a leitura aqui da lição 13, né? E depois a gente vai mandar o link, porque como não está sendo transmitido mais no Facebook da igreja, que fomos impedidos de fazer, né? E também não está sendo feito na instalação do setor 3, né? E a culpa não é do pastor Zé Carlos, só para deixar bem claro para os irmãos, ele também é sujeito a ter que obedecer ordens de cima, né, do presidente. Então não é culpa dele, pelo contrário, né? Por ele a gente estaria lá, porque é a obra de Deus, né? Se viesse um pastor de fora, estaria fazendo, né? Que é coisa meio pessoal, né? Mas Deus vai cuidar disso aí, né? Isso aí está nas mãos de Deus, né? Então, irmão, vamos... o mais importante, né? O estudo da palavra de Deus. Então, o tema hoje é quando Deus restaura o justo, né? Texto áureo, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, né? Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. É só falar para os irmãos que como a gente não está na nossa
onde nós sempre fazíamos um habitat, né? Então a gente está se adaptando aqui com a internet, né? E talvez tenha problemas técnicos, né? Que às vezes a gente tem que parar para poder consertar aqui, né? Talvez os irmãos poderiam, talvez, falar se está tão... dar um feedback, né? Como é que está o som, como é que está a imagem, se está travando, né? Como é que está, Paulo Augusto? Eu acredito que está... Está travando? Não, mas dá para ir tranquilo. Eu acho que dá para a gente continuar assim. Então, se o som estiver ruim, estiver baixo, se a imagem estiver travando, os irmãos dão feedback, né? E assim, hoje eu vou só ler e o evangelista Denilson vai fazer os comentários, né? Então, eu vou estar transmitindo, mandando o link para os irmãos, porque mudamos, né? Mudamos, né? Eu já falei com o irmão Denilson, nós vamos fazer uma página, um Facebook, só da escola dominical, tipo assim, independente do setor, para não prejudicar o setor, né? Vamos fazer para comentário das revistas, né? Então, a verdade prática, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 42, do 1 ao 17. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu uma herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Introdução. Nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro, e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa, irmão de Deus. Antes do irmão de Deus comentar, então vou lembrar, irmãos, você que é de algum setor da Assembleia de Deus, ou de repente tiver aqui 30 irmãos do Emanuel, 30 irmãos da Batista, por exemplo, vai ser eles que vão ganhar a cesta, né? Então vai ser sorteada a cesta, vai ser dado uma cesta para a igreja que tiver mais gente assistindo, e vai ser dado a cesta para aquele que mais compartilhar e tiver gente assistindo. E fique até o final. Mais de 50 pessoas a gente vai sortear a Bíblia, bolsa de estudo, as cestas de Natal, né, e a caneca também, né? Então, abra uma página, compartilha, divulgue essa live. Paz do Senhor a todos. Estamos já agradecidos a Deus por essa oportunidade. Como eu disse o irmão evangelista Freitas,
Estamos hoje, nos adaptamos aí, né? Adaptamos para que nós continuássemos a nossa EBD, visto que essa aula da EBD ela não começou tão há poucos dias, né? Já desde março, né, nós estamos nessas aulas, porque nós achamos por bem de não pararmos com as nossas aulas da EBD, visto que essas lições elas nos traz rico aprendizados, né? Então, visto não podermos estar presencialmente na igreja, nós resolvemos, em formas de live, nós estudarmos essas lições, né? Então, claro que se fosse, infelizmente, eu digo aqui com muita tristeza, infelizmente, se fôssemos depender da ordem máxima do nosso campo aqui, de Guaíra, hoje nós não estaremos transmitindo, né? Não estaríamos transmitindo essa aula, né? Visto que nós fizemos aí essa aula por aproximadamente já quase um ano nós estamos fazendo essas aulas, e a gente vê o quanto é importante quando a gente está fazendo um trabalho, mesmo secularmente, né? Mas na obra de Deus também é natural, e é importante recebermos algumas orientações, alguns incentivos, e também algumas palavras que, quem sabe, venha a colaborar para, quem sabe, algumas dificuldades que estamos tendo, alguma falha que estamos cometendo. É importante termos essa palavra para que nós venhamos melhorar, né? E nesse ano todo, nós tivemos assim um grande incentivo do nosso pastor local, o pastor Zé Carlos, que participa e também nos incentiva nessa questão do ensino, né? Mas, infelizmente, por parte do campo, né, falo aqui da presidência, né, porque nunca mandou mensagem falando assim, ó, tá boa a aula, ou vocês têm que melhorar isso, né, porque faz parte do campo essa aula. Querendo ou não, quando nós falamos aqui, nós estamos refletindo a Assembleia de Deus do campo, né, e o objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus, né, e hoje eu fiquei surpreso, porque já era bem tarde, era umas 4 horas da tarde, eu recebi uma informação que nós não poderíamos usar a igreja mais para dar aula e nem usar o Face da igreja, né? Simplesmente por algo particular. Eu acho que não deveria atrapalhar uma obra desse tamanho, que é a obra de Deus, né? Acho que não deveria atrapalhar, né? Porque não vejo motivo, sinceramente não vejo motivo, né? Porque o Freitas já colocou aqui a questão dele, né? Ele já veio para o setor 3 já há algum tempo, visto não está tendo condições, né, de congregar na sede, né? E eu não preciso de falar muito do evangelista Freitas, é só perguntar em nível de campo o que ele fez na Escola Bíblica Dominical do campo, né? A Escola Bíblica ela teve um crescimento muito grande no período que ele estava na coordenação geral do campo, na área da IBD. Os encerramentos da IBD dava 200 ou mais de 200 pessoas na aula, nos encerramentos de trimestre, e ele sempre ali correndo atrás de brinde, de incentivo, né? Se nós estamos fazendo essa aula hoje, um dos grandes incentivadores aqui é o evangelista Freitas, que ele corre atrás, ele vai dos patrocinadores, ele incentiva, né? A minha natureza acho que é mais, não sei, mais parado assim, mas ele vai avante, né? Então, ele corre atrás. E ele já está, né, há tempos ali conosco no setor 3, justamente por esse desestímulo ali, em nível de campo. Mas agora, por último, ele já falou a questão do batismo, que ele foi impedido de batizar o filho, e ele pediu carta. Mas na carta dele está escrito assim, encontra-se em plena comunhão. Eu acredito que quem está em comunhão com a igreja e também com Deus, eu acho que ele é digno de estar aqui ensinando a palavra de Deus. Ele não cometeu nenhum pecado contra Deus. Visto também que se houvesse uma questão assim, mas agora não pertence mais à Assembleia de Deus do campo,
mas não pertence do campo. Se ele não pertencesse do campo, pertencesse a outro campo, ainda assim ele poderia estar aqui ensinando. Se ele pertencesse a outra igreja que pregasse a verdade, como prega a nossa denominação, ele também poderia estar aqui ensinando. Porque o campo de Guaíra já recebeu pastores que não é da Assembleia de Deus e trouxe aqui pregações, trouxe ensino. Então, eu não vejo algo que poderia impedir-nos de dar essas aulas, né? Eu acho que não sei o que aconteceu, né? A gente não entende muito bem, mas estamos aí. Essa é uma lição maravilhosa, porque aqui nessa lição de hoje nós estamos justamente estudando a última lição, que é o encerramento do nosso trimestre, e o título da lição, Quando Deus Restaura o Justo. Mas por que Deus restaurou o justo, no caso de Jó? Será que é porque ele é bom? Será que é porque ele fez alguma coisa? Não. Deus restaurou o justo pela sua misericórdia, né? Pela sua misericórdia ele restaurou a Jó. E porque se nós formos falar na questão da restauração por merecimento, né? Nenhum de nós somos merecedores, né, de nada. E se nós falássemos isso, iria contra justamente toda a história relatada no livro de Jó, que os amigos de Jó, eles justamente vinham dentro dessa perspectiva de retribuição. Olha, você faz o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, receberá também o mal. Então, seria dentro dessa questão. Então, nessa aula de hoje, é importante, interessante observarmos, e nós iremos falar também aqui na sequência, que é a questão do reconhecimento da falta que Jó teve. O reconhecimento que ele teve da falta que ele cometeu ao falar, por exemplo, daquilo que ele não entendia. Né? E justamente não entendia, porque nós falamos já dentro dessa história de Jó, nós já falamos que nós conhecemos lá o princípio de toda essa questão que sobreveio a Jó, mas ele não sabia, só que ele não sabia e começou a questionar e falar coisas que acabou que ele, na verdade, ele não deveria falar. Né? E uma das melhores coisas que acontece com o ser humano é a capacidade dele reconhecer o erro. Né? Muitas coisas, muitas desavenças que sobrevêm ao ser humano é justamente pela falta do reconhecimento. É o orgulho que vem sobre o homem, que muitas vezes faz com que ele não reconheça que errou. Então, quando ele não reconhece o erro, ele, pelo seu orgulho, ele acaba sendo prejudicado pelas consequências que advêm a ele. Então, nós vemos aqui que Jó, ele reconheceu o erro, porque no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 42, Jó ele diz assim, eu falei do que não entendia. Já reconheço que eu não deveria ter falado tudo isso que eu falei. É interessante que, bem que poderiam os amigos de Jó pegar carona a fala dele e falar assim, Jó, então somos 5. São os 3 amigos primeiro, o último 4 e Jó. Então somos 5 que nós falamos o que nós não entendemos. Porque nós também falamos que você pecou, que você estava passando por dificuldade, porque e nada disso aconteceu. Então nós também pecamos dentro dessa questão. Mas eles não. Aqui Jó, ele se manifestou sobre isso, e ele foi agraciado por Deus, né, dentro desse desfecho aqui da história de Jó. É interessante porque nós tivemos a oportunidade de, nessa lição, nesse trimestre, nós conhecermos mais profundamente toda a história envolvente de Jó, que envolveu Jó e a sua família, seus amigos. Porque muitas vezes a gente conhece muito do prólogo, do epílogo, ou seja, da introdução
do final, do encerramento do livro, né? Nós conhecemos muito bem a história de Jó, que Satanás se apresentou a Deus e disse a Deus, e chegando diante de Deus, Deus disse a Satanás, observaste o meu servo Jó, como ele é um homem justo, temente a Deus. Então, essa fala nós conhecemos bem. E o final, que é a restauração de Jó e tal. Mas o contexto, o meio, né, o corpo do livro, muitas vezes é por nós negligenciado. E nós tivemos a oportunidade de observar, né, nesse trimestre e aprofundar a história, toda essa história, o que aconteceu entre o início da prova de Jó e o desfecho, que é Deus abençoando ele sobremaneira. Então, essa introdução, nós não vamos nos alongar muito nessa questão da introdução, quando Deus restaura o justo, porque nós teremos aí alguns pontos bem objetivos do diálogo de Jó com Deus e também do diálogo de Deus com Elifaz, né, que Elifaz era o mais velho e ele foi o representante dos demais, porque Deus chega para Elifaz e fala, e aí? Né, se fosse usar aqui, Deus usar uma fala nossa do dia a dia, e aí, o que vocês aprontaram dessa vez? Né? Vamos resolver essa questão. Então, Deus chega para ele e fala assim, ó, seguinte, o que vocês fizeram não foi nada bom. E a única oportunidade que eles tiveram de obter o perdão de Deus, né, ser agraciado por Deus, era justamente se aproximar de Jó e Jó intercedesse por eles. Então aqui o encontro de Deus com Jó, depois da aula passada que nós tivemos, que a aula passada Deus começa a questionar Jó, porque falando para Jó que ele não entendia nem do mundo criado e muito menos das criaturas, né? E então ele não deveria ter falado aquilo, usado aquelas palavras e aquelas, de certa forma até indignado por estar aqui, por estar passando por aquilo e presenciando o silêncio de Deus. Então aqui nessa aula de hoje Deus se apresenta a ele e aí sim, né, se apresenta a Jó de forma a qual Jó agora ele toma a palavra, né, porque agora Jó que vai falar e vai falar na questão da falta que ele fez, da falta cometida por ele, que foi fazer todos esses questionamentos que ele havia falado e, na verdade, ele não entendia bem o que ele estava falando. Então, ele, nesse momento ali, nessa fala dele, fica subentendido, né, o arrependimento dele, né, e por isso Deus, ele abençoa Jó, muda o estado de Jó, ou uma frase muito conhecida e usada muitas vezes nos hinos, nas pregações, né? Ou nas palavras de efeito assim, Deus mudou o cativeiro. Né? Então, Deus mudou o cativeiro justamente porque Jó se apresentou de forma a reconhecer o erro que ele havia cometido. Então, nessa introdução, nós iremos tratar dessa restauração de Jó. Nós vamos ver aqui como que ele se humilha diante de Deus. Né? Nós veremos também o testemunho que Deus dá de Jó, porque, na verdade, o testemunho que Deus dá de Jó no final e o desfecho do livro é justamente aquilo que ele havia falado a Satanás. Jó manteve a palavra que Satanás disse a Deus que ele não manteria. E no final do livro, Deus, nesse diálogo, nessa apresentação a Jó, Deus se apresenta e diz assim, na verdade, o que eu falei para Satanás está intacto ainda o que eu disse. Né? Ou seja, se a gente usar aqui uma expressão, claro que Deus sempre tem razão, Deus sempre está certo, mas se a gente fosse usar uma palavra humana aqui, Deus podia falar assim, viu, eu tive razão, eu tinha razão. Né? Então Jó, ele se apresentou com humildade diante de Deus, e aqui nós vamos ver essa restauração de forma gloriosa na vida de Jó.
Amém. Com Denilson, nós estamos com 66 66 pessoas ao vivo. E eu estava mandando o link, né? Porque quando a gente mandava antigamente, e a gente mandava o link, a maioria já estava dentro do coisa lá da igreja, né? Só que agora estamos 70. E aí o que acontece? Como eu estava mandando link, mandando para meus amigos, para todo mundo, não mandei nem para todo mundo ainda. E aí a gente tem um costume aqui, irmãos, de anotar as pessoas que estão conosco e anunciar, né? O pessoal gosta, tá ali assistindo. Só que quando eu olhei lá tem mais de 150 comentários. E eu não consigo, porque como é no teu Facebook, né? Agora eu não consigo ver para poder anotar, os irmãos me perdoam. Né? E a gente só lembra os irmãos, né? Como nós vamos sortear uma Bíblia pentecostal, né? Para a juventude, duas bolsas de estudo e três, no caso uma cesta, né? De Natal e 2 cestas, uma vai para quem mais compartilhar. Se eu não conseguir ter esse controle aqui, né? Ver quem são os que mais compartilharam lá. Os setores, os irmãos estão falando lá, qual setor que ele é, né? Então, o setor que tiver mais pessoas, vai levar uma cesta para a igreja lá, e o dirigente vai e sorteia, né? Mas continua, irmão, manda para os amigos, para compartilhar, para abrir, né? E se eu não conseguir ter esse controle, o que acontece? A gente tem 2 opções no final do coisa. Então, nós temos 3 cestas. Uma nós vamos sortear para os irmãos, a outra vai para o setor que tiver mais gente assistindo, né? E aí vai sobrar uma se eu não conseguir esse controle. Aí nós podemos sortear para outro irmão também. Ou, né, que eu conversei hoje com o irmão Gilmar, né? E ele falou para mim assim, né, até eu entendo o lado dele, né? Ah, mas aí os irmãos do setor 3 vai ganhar, porque... Então a gente pode fazer o seguinte, se os irmãos do setor 3 ganhar, a gente dá a outra cesta para outro setor que tiver em segundo ali, né? Então, se tiver... Deus de Moé falou, mas daí o 2 vai ganhar. Então, mas aí a gente pode fazer isso, né? Se a Olha gente aí, não conseguir controlar ali quem... Mas aí os irmãos do setor, tipo setor 2, setor 5, setor 16, setor 7, os vários setores, né? Eles podem mandar para os irmãos do setor. Então, tipo assim, se o 3 realmente ganhar, nós vamos sortear lá, vamos dar para o pastor Zé Carlos ver como é que ele vai fazer, né? A gente pode também dar uma cesta para o segundo setor, né? Sim. E aí seria justo, né? E um resultado de boca de urna aqui. O setor então, 3 está na frente. Mas se os irmãos quiserem convidar os irmãos de outros dos setores, né? A gente não tem problema. Se a gente não conseguir fazer esse controle de quem está convidando mais gente, convida os irmãos do teu setor então, né? Vai lá, manda para o grupo da igreja lá, setor 2, setor 5, setor 4, setor 6, e vai mandando, setor 15, setor 16, e a gente vai, né? No fundo todo mundo sai ganhando, né? Tem bastante brinde hoje. Né? Primeiro tópico, né? A humilhação de Jó. Primeiro subtópico, Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não compreender a dinâmica da criação. Né? Foi aquilo que nós falamos ontem. Né? Deus foi lá e perguntou só coisa da criação ali, ele não conseguiu. Coisas básicas. Fez o vestibular para Jó, ele não acertou nada, tirou 0. Tirou 0 no vestibular de Deus, Jó, né? Mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, né? Como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas, né? Que é o Leviatã e o Behemoth lá, né? Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, bem sei eu que tudo pode. Esse versículo demonstra a sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo que acontece em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos.
O terceiro subtópico, uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos a experiência viva com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos, confessamos nossa miséria no pó e na cinza, rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Hoje eu estava conversando com meu filho sobre essa parte aqui dessa experiência, né? Tipo, ele acompanha, né? Tem 14 anos, né? Todos esses problemas que a gente enfrenta, né? Da perseguição, dessa incompreensão, né? E eu falei para ele, ó, o que você não pode esquecer é o seguinte, Deus é o nosso farol, é o nosso guia. Por mais que o inimigo se levante contra a gente, né? Levante calúnia, e queira parar a obra de Deus, né? O diabo faz isso mesmo, esse é o papel dele, né? Então eu falei para ele, o diabo se levanta e a gente tem que se firmar em Deus, né? Não podemos olhar para essa situação, para a gente que não tem visão espiritual, já perdeu a direção, e você desanimar também parar. Pelo contrário, eu falei para ele, é agora que a gente tem que ficar mais crente, é agora que a gente tem que buscar mais a Deus, né? E agora nesse momento de pandemia, a hora que a gente tem mais, orar mais, ler mais a Bíblia, fazer o nosso devocional diário e manter firme as nossas convicções em Deus. Buscar mais Ele, né? Porque Ele que vai nos dar todo o apoio, né? A nossa oração sempre foi, Senhor, se eu estiver errado, o Senhor me corrija, né? Uhum. Mas se eu estiver certo, que o Senhor faça justiça, né? Essa é a nossa oração. Não podemos perder esse foco. Esse primeiro ponto aí, nós vemos a humilhação de Jó, o Jó humilhado, né? É interessante que a humilhação, ela é o resultado do reconhecimento da incapacidade da realização dos atos, principalmente em relação a Deus. Então, quando se reconhece essa incapacidade, né, aqui a gente está falando de uma questão teológica, é claro que ela serve também para o dia a dia, né, porque ao contrário disso, o orgulhoso, ele é orgulhoso porque ele acha que ele é capaz de fazer tudo, só ele que sabe, né? É só ele que manda, ou é só a palavra dele que sobressai das outras, né? Ou ninguém mais tem razão, só ele tem. Não aceita ser criticado, não pode ser criticado. Então, contrariado, né? Isso daí é o contrário, né, desse que se humilha. Então, o arrogante, o presunçoso, né, ele é dessa forma. Mas aqui, o Jó humilhado é justamente, ele se humilha porque ele reconhece a sua posição natural, a sua posição, onde que ele deve realmente estar. Principalmente quando ele se depara agora com Deus. Quando ele ele sente ali a presença de Deus, aí que vem sobre ele a maior fragilidade, a sensação de fragilidade. Então aqui, dentro desse primeiro tópico aqui, quando nós observamos aqui, quando Deus se apresenta ou se mostra a Jó a onipotência, na criação de toda a sabedoria, da preservação também, porque aqui não é uma questão de Deus criar as coisas e deixar as coisas ao léu, né, deixar as coisas seguir do jeito que está, né? Então não é assim. Então Deus mostra a sua onipotência na criação e na conservação dessa criação. Então quando Jó se depara com Deus e observa essa situação, né, o reconhecimento dele vem sobre Jó, esse sentimento de humilhação, como eu volto a frisar,
reconhecer aonde que ele deve estar. Qual que é a sua real situação e real posição. Né? Então aqui fala que Deus mostra aí ao patriarca que ele é incapaz de compreender as dinâmicas da criação. Se hoje nós formos analisar essa dinâmica da criação, nós conseguimos, quem sabe, ir um pouco mais avante do que foi Jó, visto o avanço tecnológico, o avanço da ciência, e assim nós conseguimos entender um pouquinho mais. Só que não é muita coisa também. E é interessante essa observação, porque muitas coisas aqui a gente percebe que quando a ciência vem tão propagadora, tão exultante por conhecer algo, olha, descobrimos isso. Aí nós damos uma refletida na Bíblia, a Bíblia já havia relatado aquilo. Então a ciência acaba pensando que descobriu algo, mas na verdade ela só atestou um fato já reconhecido e observado pela Bíblia. Então veja que o ser humano seria muito importante e ele se ater a essas condições de inferioridade diante da imensidão da obra de Deus criada e muito mais com o próprio Deus. A soberania de Deus, né? O poderio de Deus. Né? Então, o ser humano está muito aquém de tudo aquilo que é apresentado diante de nós, dentro do nosso convívio, dentro do nosso passear pela vida, né? Podemos dizer assim. Então, estamos aquém de tudo isso. Então, é interessante aqui, dentro desse contexto dessa fala, que Jó, passando por tudo aquilo que ele passou, né? Quem sabe se ele refletisse lá sobre isso, né? Reconhecer quem era ele e conseguisse entender que Deus está no domínio, está no comando de todas as coisas, quem sabe as diretrizes seriam outras, né? Quem sabe a fala final seria outra, né? Quem sabe as advertências advindo de Deus seria outra, né? E quantos de nós não sofremos algumas advertências por parte de Deus, justamente por também não entender isso? Não é só Jó. Jó não é um caso específico de, quem sabe, se gabar ou se chamar para ele a responsabilidade de sabedor de tudo. Né? Nós também estamos nas mesmas condições. Então, quem sabe nós pudéssemos, diante de toda a situação, de todas as coisas que sobrevêm a nós pudéssemos também parar um pouquinho e, quem sabe, mudar as nossas atitudes. Né? E isso também é um reflexo de humildade da nossa parte, né? Reconhecer muitas vezes que estamos realmente errados. Né? Então, aqui o Jó humilhado é justamente dentro dessa questão. Deus mostra para ele a dinâmica da criação e ele se vê aí nessa incapacidade de compreensão das consideradas mínimas coisas, né, em relação a Deus. A reverência e a submissão, a atitude de reverência e submissão diante de Deus. Né? Então aqui ele percebe então que tudo que aconteceu na vida dele tinha um propósito. Né? Então dentro dessa questão aqui ele começa a falar. Por isso eu falei do que não entendia, justamente porque ele não conhecia. Uma experiência viva com Deus. Esse texto aqui é muito importante, porque é justamente a experiência que se tem com Deus que faz com que as nossas atitudes tomem rumo diferente. A experiência com Deus. Porque uma coisa é ouvir falar de Deus, outra coisa é falar de Deus, e outra coisa é experienciar Deus. É ter experiência com Deus. Né? Eu não me lembro agora aqui o autor da fala, né? Me fugiu o autor da fala, mas ele disse assim que no céu Deus é temido, porque as pessoas o veem. E na terra Deus não tem todo esse temor, porque as pessoas só ouvem Deus. Né?
por que ele é temido no céu e não é tão temido na terra? Porque no céu eles veem a Deus e na terra eles ouvem de Deus. Então, para que nós venhamos a aumentar o nosso temor, lembrando aqui, temor não no sentido de medo, mas temor no sentido de entender quem é Deus, toda a sua majestade, todo o seu poder, toda a sua soberania. Então, temer a Deus é dispensar louvores a Deus, né? Temer a Deus é dispensar gratidão a Deus. Temer a Deus é demonstrar respeito para Deus, é mostrar submissão diante de Deus. Então aqui é interessante esse terceiro ponto, uma experiência viva com Deus. Então aqui a postura de Jó, né, diante de Deus, essa mudança drástica da postura de Jó. Então aqui ele chega a dizer aqui no versículo 3 do capítulo 42, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Né? Antes era o ouvido, eu só ouvia. Agora os meus olhos veem. Né? Mas não é um sentido físico do olhar de Jó, olhando Deus. Não é um sentido físico. Porque o sentido físico não é possível de ver a Deus. Né? Não há uma possibilidade física do olhar a Deus. Quando Jó diz que ele ouvia, né? Aqui fala, meus ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, ele está falando que ele, de toda aquela tradição que ele estava envolvido, ele ouvia falar sobre Deus. Deus fez isso, Deus gosta que faz aquilo. Mas quando ele diz assim, mas agora te veem os meus olhos, não é os olhos físicos. Quando ele diz que eu vejo agora com os meus olhos, ele tá se referindo à experiência, à experienciação de Deus. É o sentir Deus, é a manifestação de tudo aquilo que se apresentou a ele, apresentado por Deus. Agora eu entendi Deus, agora eu senti Deus. E quando se sente Deus, quando experiencia Deus, as atitudes mudam, né? As perspectivas mudam, as ações mudam. Né? Deixa-se arrogância, adquire-se humildade. Né? Então aqui o acontecimento que sobreveio dentro desse contexto de Jó, nessa finalização dessa história de Jó, é realmente essa importância da experienciação, a experienciar Deus. O experienciar Deus é algo muito individual, é algo muito particular. Né? Dificilmente você consegue fazer uma transposição de sentimento, do seu sentimento a outra pessoa. Por isso que muitas vezes algo acontece de forma sobrenatural à vida de uma pessoa, ele tenta passar essa experiência que ocorreu com ele, essa experiência com Deus que ocorreu com ele tenta passar para outras pessoas. E ele acaba se vendo impossibilitado de passar. Porque a coloração que se teve dele com Deus, quando ele tenta passar para outras pessoas, as outras pessoas receberão preto e branco. As outras pessoas não receberão aquela essência a qual ele recebeu. Porque a experiência não é passada de pessoa para pessoa. A experiência é passada de Deus para cada pessoa. Então, por isso que quando Jó se depara com Deus, ele entende todo o desígnio de Deus. E ele fala, eu falei do que eu não sabia. Porque agora eu estou vendo Deus, meus olhos estão presenciando Deus, e eu estou entendendo que a forma como eu agi era uma forma equivocada, uma forma errada, uma forma a qual eu não poderia ter cometido. E quem sabe hoje, se nós pudéssemos, dentro de toda essa reflexão, né, observar que as nossas atitudes poderiam ser melhoradas, poderiam ser lapidadas, e essa a única forma de fazermos isso é
se aproximarmos de Deus e termos experiências com Deus. Não só de ouvir falar, não só de falar de Deus, mas experienciar Deus, que é o que ocorreu com Jó dentro dessa primeira parte aí, Freitas. Interessante, né? A intercessão de Jó. Deixa eu começar aqui, né? Só lembrando, né, irmão? Divulga dos grupos das igrejas. A igreja que tiver mais gente assistindo vai ganhar uma cesta de Natal, né? E o irmão pode ganhar uma cesta de Natal, pode ganhar uma Bíblia de estudo, pode ganhar uma bolsa de estudo, pode ganhar uma caneca, né? Então divulgue. Nós já estamos com quantos? 62. 62. Né? Graças a Deus. Né? O inimigo se levanta e Deus vai lá e honra. É uma benção, né? Maravilha. É uma benção. Né? Graças a Deus. Né? Até eu não acho estranho não, porque isso é normal, né? Quando o inimigo não se levanta, alguma coisa está errada. Né? Mas quando o inimigo se levanta, né? Aí Deus não deixa barato não deixa os servos envergonhados não, graças a Deus. A intercessão de Jó, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele faz. O temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que ele acusava. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam orgulho e falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante seu sofrimento, mas não por conta de pecado cometido antes do atual sofrimento. É interessante, né? O Jó que era íntegro errou, mas não, a gente também tem essas dificuldades também, né? Podemos errar, falar, né? O que não pode haver é falta de caráter, né? Integridade, né? Falha de caráter que é coisa grave, né? O pecado dos amigos de Jó. Representado por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, não apenas de crermos nele. Nisto os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de uso. A oração de Jó. Deus dirige seus amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. E antes de começar, né, irmão, divulgue o link, divulgue a página. Amém, graças a Deus, a gente passou de setembro. Falei, faz de 100, né? Temos que ter fé, né? Graças a Deus. É na adversidade que Deus, né, nos abençoa. Então, irmão, divulga o link, divulga no grupo da igreja, a igreja que tiver mais gente, o setor que tiver mais gente participando com a gente vai ganhar uma cesta de Natal. Não vai ser sorteado, vai ser uma cesta sorteada, uma cesta para o setor que mais estiver participando conosco. E é o que eu falei, né? Os irmãos, né? Teve um irmão que falou, né? Mas aí o setor 3 vai participar em peso. Amém, sinal que o setor 3 gosta de uma boa escola dominical, sadia, que se ensina a verdade. Mas os outros setores também participam, tem diversos dirigentes que participam conosco, nos apoiam, graças a Deus. Divulga lá, divulga a mensagem do Evangelho. O ponto 2 é a intercessão de Jó. Essa é uma questão que vem aqui começar a fazer um clareamento da verdadeira situação, né? Porque os amigos de Jó, naquela
advertência enfática que eles faziam contra a pessoa de Jó. Interessante aqui que a própria nossa leitura diz que uma forma enérgica de tentar defender alguns aspectos, né, dizendo-se referente a Deus, mas de forma errada, equivocada, acaba por sofrer algumas punições. Então a gente vê dentro desse contexto aqui, os amigos de Jó vindo aí com uma teologia prejudicada, né, deturpada, não sendo eficaz dentro desse contexto e nem fora dele, né, porque essa questão da retribuição direta dentro das ações, ela não é correta dentro da teologia bíblica, né, não é dessa forma. A gente entende que há umas consequências correlatas, colaterais, secundárias, há consequências, sim, indiretas, como eu já disse, dentro das ações próprias do ser humano, visto que o ser humano é um ser pecador, sujeito a falhas, né? Então há, de certa forma, uma retribuição secundária dentro das ações. Mas dentro dessa questão a qual os amigos de Jó se referia, eles estavam muito fora da realidade e fora da verdade. Eles tentavam defender, de certa forma, um Deus Todo-Poderoso, que essa é uma forma correta a qual eles faziam, que é dizer da questão sobre Deus, da sua autoridade, do seu todo-poder, da sua majestade, mas, por outro lado, acusavam injustamente Jó por uma falta não cometida. Então, aqui, sobre essa intercessão de Deus, a ira de Deus, aqui a questão, né, eles demonstravam que demonstra, né, que as exposições feitas pelos amigos de Jó não eram de toda verdadeira, como eu já disse, né, porque elas partiam de premissas falsas. O que é partir de premissas falsas aqui que o escritor se refere? A premissa falsa é a questão que eles diziam: você está sofrendo porque você errou. Isso é uma premissa falsa, porque é a teologia retributiva, né? Então, não é bem assim. Que comentamos muito nesse trimestre, que é aquela relação: fez obras boas, receberá o bem; fez obras más, receberá o mal. Então, não está dentro desse contexto. Nós falamos nas aulas anteriores que a questão não é o que eu dei para Deus ou o que eu fiz para Deus, mas é como eu me relaciono com Deus. Então aqui não era essa questão, né, de que os amigos de Jó o acusavam. Eles não o acusaram, né, o patriarca, mas associaram, não apenas acusaram, mas associaram o sofrimento de Jó a algum pecado que ele havia então cometido, né? Então, aqui daí começa uma questão pontual, que é o pecado dos amigos de Jó. Então aqui Deus já se apresenta aqui a Jó, e falamos na aula passada, dentro daqueles questionamentos que Deus faz a Jó, e daí ficou muito claro que a receptividade de Jó diante dos questionamentos de Deus foi uma reação por parte de Jó, uma reação de humildade, como eu já disse, uma demonstração de inferioridade dentro de todo aquele processo de Deus, diante de toda daquele trabalhar de Deus. Então Jó reconhece isso com a sua humildade. Agora aqui, os pecados do amigo de Jó, agora é Deus se apresentando a Elifaz, né, que é o mais velho, e aqui ele começa a falar a Elifaz, né, dessa questão do que eles haviam praticado em relação a Jó. Então, aqui o livro de Jó, dentro desse ponto, até traz aqui um fortalecimento na ideia, pelo apóstolo Paulo, né,
que diz assim, a graça que padecermos por Cristo, e não apenas de crermos nele. Né? Então aqui tudo aquilo que Jó estava passando, né? A gente pode muito bem perceber que tudo aquilo que ele estava passando fazia parte de um propósito de Deus. Então não é só participar de Cristo nas bonanças, nas coisas boas, participar nos deleites da vida, mas, como diz a Bíblia, padecer por Cristo. E aqui no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis aflições. Mas aflições por quê? A aflições, ela vem, muitas vezes, pelo fato de simplesmente servirmos a Cristo. Né? Então aqui fala que a graça de padecermos por Cristo, não apenas por crermos nele. Então aqui, Jó, ele experienciou isso na própria vida, porque o sofrimento que ele teve era um reflexo do contexto que ele vivia no plano de Deus. Então, quando ele chegou lá no final, ele falou, eu estava dentro do processo de Deus. Eu estava sendo alvo do processo de Deus. Então, mesmo que nós hoje, por exemplo, nós padecemos algo, né, somos afrontados, somos muitas vezes desprezados, né, muitas vezes desfavorecido, né, mas entendermos nós que termos nós a convicção de que nós estamos fazendo parte de um processo de Deus, né, que Deus está contemplando e nós estamos dentro desse contexto. Né. Então aqui a oração de Jó, né, que é aqui diz sobre a teologia errada, evidentemente, ela conduz a uma crença igualmente equivocada. Então, a teologia que eles tinham conduziu uma crença errada. Né? O que diríamos nós hoje da teologia atual? Né? Tá feia a coisa hoje, né? A teologia atual. Se nós olharmos aí, teologia da prosperidade, né? Confissão positiva. Confissão positiva, a teologia do determinismo, né, que é né, você não pode aceitar isso daí. Você tem que determinar, né? E como fica essa situação? Quem sabe se houvesse essa teologia do determinismo nos tempos de Jó, quem sabe os amigos de Jó poderiam usar essa teologia. Chegar para Jó e falar assim, não, você não pode aceitar, você tem que determinar que E aí? Você vai determinar que o plano de Deus não siga na tua vida? Né? Então Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos. Como eu sempre, já enfatizando aqui, o importante é crermos que Deus está no controle de tudo, termos essa consciência. Né? Então, a teologia de hoje, por exemplo, muitas teologias equivocadas, né? Teologia da prosperidade, que está dentro dessa questão, está muito relacionado a esse fato da vida de Jó, né? Porque quem sabe se fosse hoje, né? Quem sabe se essa teologia da prosperidade também tivesse lá sendo aplicado pelos amigos de Jó, eles poderiam falar, Jó, espera aí, alguma coisa está errada, né? Está dentro da teologia da prosperidade, está errado, porque se você está fazendo bem, você tem que aumentar o teu rebanho. Se você está de bem com Deus, né, a tua família tem que ser próspera, você tem que ter mais filhos. Né? Os seus filhos têm que ser mais bênção. Né? Então, tem que vir sobre você prosperidade material e a sua saúde está intacta, perfeita. Que é o que se aplica na teologia da prosperidade. Se tiver alguma coisa errada é porque você tem que fazer a campanha do monte. Né? Tem que ir lá queimar o sal grosso, sei lá. Sal grosso eu acho que só amanhã que vai. Acho que eu vou mexer com sal grosso. Mas a picanha? Não chega ao patamar do Freita, não, mas
Filé mignon não usa É, salgado. é. Ah, lá em casa é asa, pé e pescoço, né? Língua de frango. Asa, pé, asa, pé e pescoço lá em casa, Então, né? então Pensa pura. veja bem E dando que glória a Deus, né? Não dá para reclamar. uma teologia errada, então, conduz a uma crença igualmente equivocada. Então, não tem essa relação direta, como eu já disse, né? Nós entendemos que há uma relação secundária, como eu já falei aqui, né? Ela não é uma regra, né? Nós não podemos ver por esse prisma. Então, agora, esse homem que era acusado pelos amigos, né? Acusado de pecador pelos amigos, e agora ele vai socorrer os amigos no meio da oração. Por meio da oração. Pastor Pepe falou aqui, ó, o sal ele leva. Aí, Olha aí. Não, rapaz. esses dias eu vi um comentário que acho que o rapaz estava querendo fazer costela fogo de chão. E ele falou que dava o chão. Olha só. Você acredita? Rapaz. Vamos fazer uma costela fogo de chão, eu dou o chão. Aí, leva a fome e a vontade de comer. Aí o Pepe agora querendo dar um sal. Mas olha ali né? Ali atravessa o Paraná com um sorrisal na cada mão. Ah, Pepe, eu não deixava o Freitas falar isso não, eu comprava umas 3 picanhas e chamava nós. E doava para nós aqui, para fazer uma confraternização do EBD, Deus. né? Ai. Nada, pastor Pepe benção, sempre nos apoia. Sempre nos ajuda aí. Temos que brincar um pouco, né? Com essas coisas sérias. Então, aí você falou esse negócio de coisa, eu lembro, uns tempos atrás, que tinha o tal do Deus só quer o coração. Já viu? Deus só quer o coração. Deus é cardiologista, só quer o coração. Então, Freitas, a intercessão de Jó, dentro desse, nós falamos aí, né? Dentro dessa a ira de Deus, o pecado dos amigos de Jó e a oração de Jó. Né? E agora, passo para você aí. Agora vamos para a restauração de Jó, último tópico. A restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores, né, em que prevalece uma barganha espiritual. Restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. É aquilo, né? Porque o ser humano, né, é um ser completo, né? Deus não... A gente não é crente só na igreja, né? Nós temos que ser crente em todos os lugares, no trabalho, vai no restaurante, trata bem as pessoas, na escola, na faculdade, né? Nós não somos crente Raimundo, que fala, né? Pé na igreja, pé no mundo. Crente chuchu, pega o gosto de tudo, né? Então o nosso culto é 24 horas, né? Todo tempo Deus olha assim, né? Senão daqui a pouco a gente está oferecendo um culto de Caim aí, né? Só de aparência, né? Achando que é só chegar lá na igreja e vive uma vida toda errada para trás, né? Fala palavrão, trata mal as pessoas, anda com a vida toda torta e chega na igreja, levanta a mão para o céu. Acho que Deus vai receber um culto desse. Não é, o culto é completo, né? O culto é completo. Esse terceiro ponto aqui, o último ponto nosso, o último tópico, restauração de Jó. A gente observa aí, né, a restauração completa de Jó, falando aqui dessa primeira parte, a restauração moral e espiritual, e também a restauração social e material. A gente vê essa questão da restauração espiritual, né,
a gente começa a pensar aqui, mas uma restauração espiritual de Jó, né? Será que Jó desviou, né? Será que não é dentro dessa questão, né? A questão da restauração espiritual do Jó é justamente aquilo que a gente vem retomando aqui, faz uma retomada do segundo ponto, que é o entendimento correto do posicionamento dele em relação a Deus. Isso daí faz parte dessa restauração espiritual, né? Mesmo porque a nossa vida, né, o ser humano, ele é constituído de algumas partes peculiares do ser, né? Nós temos algumas condições que elas são têm os seus entendimentos diferenciados de cada questão, só que eles estão interligados dentro de cada ponto de reação, né? Eu vou explicar isso daí, né? Por exemplo, você tem ali a sua vida social, você tem a sua vida moral, como é o caso aqui, a sua vida material e a sua vida espiritual. Então, dentro desse aspecto, o ser humano ele convive dentro dessas questões, né? Então, o ser humano ele não é um ser automático, ele não é automatizado. Então, é importante a gente falar isso aqui, porque se a gente está com uma debilidade muito grande na questão material, ela possivelmente ela afetará o espiritual. Uhum. Isso aqui é uma ignorância nossa de pensar o contrário. As coisas são Né? interdependentes, né? Exato, ele é interligado, ele é relacionado. Né? Às vezes a gente escuta assim, na igreja, por exemplo, irmão, você entrou aqui na igreja, Deus deixa seus problemas tudo lá fora, que isso daí chama-se um ser automatizado. Se a gente fosse um ser automatizado, ocorreria isso. A gente chegaria na porta da igreja, desligaria a parte que nos trazia incômodo do nosso convívio e a gente entrava para uma dimensão totalmente espiritual e sem um afetamento daquilo que ficou por lá de fora porque nós desligamos ele. Então nós não temos condições de fazer esse desligamento. Ou seja, o irmão está com um filho na UTI lá, internado, beira da morte lá. Aí ele chega na igreja e esqueceu do problema. Esqueceu do problema. Eu acho que na vida espiritual, o que às vezes acontece, é que você está na igreja ali e acontece o problema, mas quando Deus ele manifesta a presença dele na sua vida, aí você consegue, né? Exatamente. Aí faz igual o Isaías, né? Você esquece. Você vai trabalhar ali dentro daquele problema que está junto de ti. Você não conseguiu se desligar dele. Você vai entrar na igreja, você vai orar a Deus, você vai adorar a Deus, você vai oferecer o seu culto a Deus. Mas aquela questão que está em deficiência na tua vida, ela continuará ainda, né? Ela não foi desligada. Então aqui, quando a gente entende essa questão de restauração espiritual de Jó, dentro dessa questão, a gente vê, é fácil a gente observar isso daí, porque Jó, ele faz questionamentos a Deus indevido, né? Não é questionamentos impróprios, né? de afligir, ou infligir a soberania de Deus, infligir né? Não é isso. Ou como diz Satanás, e verás que blasfemará contra ti. Não é nada disso. Jó fez alguns questionamentos, tocou em alguns pontos que foram cruciais para posteriormente Deus vir inquiri-lo. Ô Jó, e essa questão aí? Você falou isso daí, mas e quando eu criei as coisas? Essas coisas básicas, como que você fez essa pergunta? Por que você perguntou isso? Onde você estava quando eu criei isso aqui? Você pode me responder? Ou como que eu mantenho eles? Então veja que a visão espiritual de Jó, ela foi restaurada justamente porque ela estava lá, dentro daquela condição que ele estava passando, estava assim, de certa forma, desfocada, fora do foco, né? Então, essa restauração espiritual de Jó trouxe novamente ele para o foco, para o alvo, né? E por isso que nós, quando devemos ter essa persistência e seguirmos a demonstração e a advertência da Bíblia,
que a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando eu tenho esse foco, quando eu tenho esse alvo e quando eu tenho essa observação, né, com certeza a vida espiritual ocorrerá de forma equilibrada e constante, né? Porque a gente percebe ali que há uma inconstância, né, dependendo dos fatos ocorridos, há uma inconstância, né, na vida do ser, porque o ser, como eu disse, não é um ser automático, né? Então aqui houve essa restauração, dimensão moral e espiritual, e aqui frisando, é restauração e não retribuição, porque não é uma questão que Jó chegou lá na frente e Deus falou assim, ah, Jó, porque você fez isso e agora você mudou, eu vou te dar. Não, não é porque você fez isso, né? Não se trata disso, porque o livro não trata disso, mas ela deve ser vista como as bênçãos recebidas de Deus. Porque se nós fôssemos fazer aqui umas perguntas, aqui, uns questionamentos, o que nós receberíamos de bom de Deus devido às nossas atitudes e os nossos atos feitos a Deus? O que nós receberíamos dele? Nada. Nós não merecemos nada. Por isso que o que nós ganhamos de Deus não é algo porque fizemos, mas é benefício de Deus, é dádiva, né? É bênção, é graça, é favor que não merecemos, né? Então, é dentro daquela perspectiva, né? A graça é Deus dando aquilo que nós não merecíamos. E também Ele exerce em nós também a misericórdia, porque Ele não nos trata conforme merecíamos, né? Porque merecíamos tudo de ruim, tudo de mal, e Ele não nos trata dessa forma. Por quê? Porque fizemos algo para Ele, para Deus? Não, porque Ele nos ama. Ele ama o ser humano, né? E Ele espera que fazemos algo, né? Não porque não tem essa questão de retribuição. É aquilo que nós já falamos na aula. Não é o que eu dou, mas é como eu me relaciono com Deus. É o meu relacionamento com Ele, né, que vai pesar muito dentro dessa questão. Restauração social e material, percebe-se no livro de Jó, porque houve uma restauração social, né? Por quê? Porque quando Jó teve o problema de saúde, ele se desfez da vida social, né? As festas que ele ia, ele não ia mais. As ruas a qual ele caminhava, que aulas passadas nós estudamos que quando ele passava por essas ruas, os jovens, eles sentavam para ouvir Jó. Os sábios da cidade fechavam a boca para não falar nada porque o Jó estava passando. E agora a vida social dele foi interrompida, porque ele não fazia mais essas atividades. Então foi restaurado, porque ele voltou ao convívio da sociedade, né? Deus deu essa restauração a Jó, ele voltou ao convívio da sociedade, né? Agora aqui ele participava, né, desses eventos sociais, houve a restauração da sua vida. Acredito que a restauração, como a vida material, ela houve uma restauração muito maior do que fora antes, porque a gente vê aqui que Deus abençoou o estado de Jó posterior mais do que o anterior, né? Então aqui o material, aqui observa-se na leitura bíblica do final do capítulo 42, observa ali que Deus concedeu em dobro a ele tudo o que ele havia perdido, e diz que ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e não tinha filhos mais formosos do que eles, depois da restauração do estado de Jó. Então a restauração também, dentro dessa perspectiva de restauração de Deus, a restauração que Jesus faz na vida do ser humano, ela visa uma restauração de todas as dimensões da vida. Se nós pararmos para analisar aqui a restauração na vida de pessoas, quantas pessoas nós conhecemos que as suas vidas foram transformadas radicalmente? Dentro desse aspecto, foram transformadas por Cristo. Uma pessoa que
não tinha vida espiritual ativa de forma alguma, né? Pessoa que não tinha uma vida social, a sua vida social era zero, porque ninguém chamava ele para fazer nada. Porque ele estava em algum lugar, pessoas passavam perto dele e sequer olhavam para ele. Quantas pessoas também teve o seu estado social mudado depois de ter um encontro com Cristo? Vida material, né? E quando nós falamos vida material, não estamos falando referente a materialismo. Estamos falando simplesmente a bem material. Aquilo que precisamos para vivermos dignamente. Né? Quantas pessoas conhecemos? Quantos testemunhos ouvimos de pessoas que estavam à parte da sociedade e hoje estão integradas? Porque Jesus transformou. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma em todas as dimensões. E isso constatamos aqui, dentro desse contexto, desse livro de Jó, os próprios amigos de Jó sendo beneficiados, por quê? Porque Deus, olhando para os amigos de Jó, vira o quanto eles caluniaram Jó daquilo que ele não fez e disse a eles, para houver algum tipo de restauração, vocês têm que pegar as suas ofertas e leva lá que Jó vai oferecer esse sacrifício aí. Aí Jó vai orar para vocês, e isso que Jó fez, orou por eles, pelos amigos, para que eles fossem restabelecidos. Né? Então aquele que antes era acusado, era aquele que orou posteriormente para abençoar os amigos. Né? Os amigos tiveram a oportunidade de perceber o erro que fizeram e tiveram a oportunidade de perceber que Jó, em todas essas acusações, de todos esses intempéries que sobreveio a ele ainda permaneceu intacto dentro daquela fala que Deus disse no início do livro. Observasse o meu servo Jó, homem íntimo, fiel, temente a Deus e desvia-se do mal. Amém, né? Esse negócio de abençoar na parte material, né? É igual fez com Jó, Deus multiplicou, deu em dobro. Né? Eu tenho testemunho meu pessoal que eu nunca fui muito ligado a essa parte material, né? E aí às vezes Deus fala assim, vou te abençoar, mas minha oração nunca foi pedindo bênção material, sempre pedir sabedoria, pedir entendimento na palavra, pedir intimidade, comunhão com Ele, né? Aí um dia foi uma missionária lá em casa orar, né? Que Deus usa, e aí eu lembro que ela orando, né? Pela minha esposa, né? Devido a tantas essas tretas que a gente acaba entrando, né? Aí a missionária virou para mim assim, ela parou a oração e falou assim, irmão Freitas, Deus vai abençoar o irmão, eu vi o irmão entrando numa concessionária, Deus vai dar um carro novo para o irmão. E eu nunca preguei isso, né? Eu sempre preguei que Jesus morreu, foi para dar salvação para a gente, não foi para dar bem material. Mas se Deus quer te abençoar, e sabe que o nosso coração não é preso nessas coisas, né? Aí eu sei que a minha esposa falou assim, não, irmão, não foi... Houve uma reivindicação de bênção? Não, irmão, não é uma casa, não. Aí eu falei, não se mete no mistério de Deus. Ela viu eu entrando numa concessionária, não foi numa imobiliária. Aí não passou 2 meses e Deus me abençoou com um carro novo. Isso que eu nunca tive, né? Tá 5 anos com o mesmo carro, graças a Deus. Não tenho um coração preso nessas coisas. Eu acho que a gente tem que ter prioridades, né? Eu não posso querer andar de carro zero e de repente meus filhos andando mal vestido, coisa do gênero, minha casa caindo nos pedaços, né? Porque o que a gente vê hoje é isso por aí, né? A igreja caindo, o ar-condicionado caindo aos pedaços, tem igreja aí que não tem nem banheiro, mas o pastor quer andar de carro zero, né, cara? A gente vê essas coisas, né? Infelizmente, né? Tem esses negócios por aí, né? Não tem prioridade. Irmão passando necessidade, o outro está preocupado em morar em mansão e andar de carro do ano, né? E o povo passando necessidade, né? Essas coisas tem, infelizmente, né? Essa é a verdade, não estamos aqui para esconder sol com a peneira, não. Conclusão, chegamos ao final de mais um trimestre, aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir,
mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Né? Amém. Dentro dessa conclusão aí, Fred, eu quero chamar a atenção em duas questões aqui dessa conclusão. Primeiro, nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Essa é aquela questão, porque daí, porque é justamente aquilo que mais pesou na acusação dos amigos de Jó. Outra coisa é que ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem relação de troca. Né? É servir a Deus pelo prazer de servi-lo. Né? Não é por aquilo que ele possa dar ou deu, mas é por aquilo que ele é. Né? É o Criador de tudo, é aquele que tudo sustenta, né? Tudo mantém. Então, é a minha fala dentro dessa conclusão. E agradecemos a Deus, né, por mais esse trimestre concluído e também essa última lição do ano aí. Né? E no próximo ano estaremos estudando, né, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Né? Fala nisso, qual foi a última vez que você viu alguém ser batizado com o Espírito Santo? Você lembra? Em festa, né? Antigamente era nas festas, né? Vigília, né? Hoje em dia, nem festa, nem vigília, você não vê mais, né? Ninguém também prega contra pecado. Eu acho que essa lição aí, eu acho que vai servir para desmistificar alguma coisa, né? Então, acho que vai ser uma lição. Parece que vai voltar, né? Agora no... Iremos voltar dia 10, né? Dia 10. Né? Nós iremos voltar as aulas presenciais, a nossa né? segunda aula presencial. É dia 10 de janeiro. Mas nós... Eu não vou poder dar aula, infelizmente, né? Eu fui proibido de dar aula, né? Tipo, não posso fazer live e não posso utilizar as coisas da igreja. É uma pena, né? Tem que obedecer. Estamos aqui para obedecer, eu não vou bater de frente, não vou confrontar, né? Eu não vou dar aula, não. Até um irmão aí que gosta muito da gente, sabe? Tem um carinho muito grande, até falou se eu não poderia, como no setor dele não tem professor. Ele perguntou, irmão Freitas, o senhor não nos ajuda lá na escola dominical? Eu falei, nos dias que no setor 3 eu não puder, só que agora eu vou ter que falar para ele, agora estou proibido, né? Não foi permitido, né, eu dar mais aula na EBD, então eu vou sentar para aprender, né? Não vou sentar, a não ser que mude, né? Deus faça um milagre, que Deus pode arrancar, né? Deus arranca certas tribulação, né? Deus arranca, passa o vento e arranca fora, né? Está atrapalhando, né? A obra não cresce, a obra não vai para frente. Vai em determinados lugares aí, em cultos aí de ensino, que tem 10 pessoas. Uma igreja com 1000 membros tem 10 pessoas, olha que absurdo. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Culto de domingo, igreja que era para ter 150, tem 25 pessoas, olha. Né? Tem gente que atrapalha mesmo, trava a obra de Deus, né? Trava, mas, né, vamos orar para Deus fazer alguma coisa, né? E a gente é que não pode dar aula, olha. A gente, agora eu não faço mais parte mesmo, sou mais membro, né? Estou com a minha carta, né? Agora eu posso falar, né, irmão? Então tem que ver quem que é o errado aí, né? Quem que é o errado, quem que fala demais. Aí tem gente que é covarde, quer cortar as asas dos outros, né? E não tem coragem de confrontar lá e chamar para conversar, né? E aí a gente é quem fala demais. Aí você vai ouvir o falador demais, aí vai dizer, pois é, pior que o irmão está certo nos seus comentários. Né? Porque coisa que eu não concordo. Se eu ouvir coisa errada, eu não vou concordar. Não vou concordar de jeito nenhum. Eu não defendo nem minha mulher e meus filhos estão errados. Você acha que eu vou defender outras coisas erradas? Não defendo. Então, aí a gente fala demais, né? Se levanta contra coisa errada. Não me levanto contra pessoa nenhuma. Né? Então, infelizmente, a gente foi proibido de usar as dependências da igreja e o Facebook da igreja. Nós vamos criar um Facebook, né, para a gente poder não ter essa situação, né? E a gente que às vezes vai fazer uma live e dá 5 pessoas, 10 pessoas. Olha. Infelizmente, aí você vê a credibilidade, a aceitação, né? Tem gente que põe a mão na obra para fazer, a obra prospera, cresce. Vamos aproveitar. E tem gente que bota a mão, destrói, irmão, destrói. E esses, infelizmente, ninguém fala nada. Vamos aproveitar fazendo nossas lives enquanto não ligar para o Zuckerberg lá para bloquear nós. Só falta essa agora também, né? Só falta essa. Pecado a gente não tem, né? Eu recebi minha carta de mudança, estava lá. O irmão está em plena comunhão,
Nada que desabone a sua conduta, mas eu não posso dar aula. Por né? que então? Não pode dar. Por que não pode Entendendo? dar? E olha que eu nunca usei o Eu não púlpito entendi. para fazer desabafo, eu nunca usei aula para mandar indireta para ninguém, eu não faço isso não, isso é uma covardia, né? E pior que tem gente que combate isso, é o que mais faz, né? É o que mais faz. Ô, Né? Infelizmente. Aí nós vamos, né, estudar, vamos continuar com as lives, né? Graças a Deus, né? Nós temos já tivemos 8.000 visualizações, não podemos abrir mão disso aqui, né? Eu posso até não dar aula presencialmente lá, né? E vamos fazer o sorteio, né? Tem gente nos... Então, va- não deu certo aquele negócio da cesta de que compartilhasse mais. Uhum. Não, a Então, gente- a gente teve a ideia de dar uma cesta pro primeiro E pro uma segundo. cesta pro segundo lugar, porque o primeiro lugar já é o 3. Aham. Daí o segundo eu vou ver agora aqui. Então já. Não, vamos sortear primeiro a Bíblia. A Bíblia, que é a mais importante, a Bíblia, né? O alimento espiritual. O alimento do céu, né? Vamos Ô, sortear a Hã? Bíblia. De olho fechado? Ah, é? Tem que É, fechar tem que o olho, pegar, né? fechar o olho, né? Oxe, Para não dar treta, Não, né? não, vamos. Vamos fechar os olhos. Cadê onde? Fechar os olhos. Então vamos fazer o sorteio agora dos brindes. A Bíblia, ó. Primeiro, Não tô vendo. a Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude. Botou teu nome lá, Paulo? Botou o Ó, nome. não tô. Ah, eu nem sei também. Eu ia falar, eu tô com a mão. Eu não tenho nada na Então mão. vamos Eu nem sortear sei a primeira que tá, Bíblia. Vamos lá, é para beneficiar alguém, não dá? Então tá, deixa eu pegar o número aqui. Foi, vamos lá, vamos ver quem que ó, é. deu Vamos duas ver. folhas bem Ó, pertinho. como eu peguei dois, deixa eu tirar um sem ver. Apesar que influencia muito, Deu porque eu não sei. 88 de pessoas. 88 88 pessoas É, participando. é. Maravilha. Bênção pura, irmão. Queremos O inimigo se agradecer, levanta e Deus faz prosperar. queremos agradecer a todos, né, que migraram para o outro Face. É, né? é. Ó, o Se fosse número, no Face da igreja, né? Parece até que a gente estava... Qual é mais o número? número 39. 39. Vamos ver se Quem dá que pra- é? pra Nosso gente ganhador focar. da Bíblia. Sorteando a Bíblia. Quem que é o ganhador da Bíblia? Sidneia. A Sidneia, olha aí, Sidneia. Sidneia. E o Ismael. Sidneia. Meu Deus do céu. Olha, eu fiquei Olha que feliz bênção. agora, hein? Fiquei feliz que também é um dos nossos E incentivadores. assíduo, que né, no nosso assiste, trabalho. Né? assiste A as irmã nossas. Sidneia, do irmão Ismael. Ganhou o quê? A A Bíblia Bíblia. de Estudo Pentecostal para a Juventude. Né? Olha só, e os filhos aí Olha que chegando bênção, na juventude. olha. Que maravilha. Agora nós vamos sortear as bolsas de estudo, né? As bolsas de estudo. 2 bolsas de estudo da KNN, né? Isso aqui é o seguinte, irmão, uma bolsa de estudo de 40% na mensalidade, não é no material, na mensalidade. Aí eu vou dar um exemplo, irmãos, eu não sei quanto é a mensalidade da KNN, tá entendendo? Só que um exemplo, se ela custa a mensalidade R$ 200, isso aqui é para todo o curso, não é por um mês, um semestre, não é todo o curso. Né? Se, por exemplo, eu não sei quanto custa, a mensalidade custa R$ 200, o irmão vai pagar quanto? Né? 40%? Né? 20, 40, 60, 120, né? R$ 120. Né? Em vez de pagar 200, vai pagar só 120. Isso, inclusive, é extensivo para a família, até 3 pessoas, desde que a pessoa não já seja aluno do KNN. Né? Então vamos lá, as 2 bolsas de estudo. Vamos lá. Bolsa de estudo, as 2. E a sexta vai ficar para o final e a caneca também. Mas o número. Não, um e depois outro. Ah, tá. Você quer tirar o número? Ó, vou fechar os olhos. Foi Ih, 2 tem- aí? Tem um Ah, monte. pega esse. Né? Hã? Vou pegar de novo aqui, porque tinha É. uma benção aqui. Então vamos lá. Número 15. A primeira bolsa de estudo. Vê se você consegue focar para chegar. Elisângela Rodrigues. Ah, a esposa Elisângela. do irmão Edilson. Elisângela A esposa do irmão Edilson Nogueira. Rodrigues. Ganhou uma bolsa, né? Uma bolsa de estudo. Deixa eu marcar. A KNN fica ao lado da Malharia União. União. Inclusive é a mesma dona, né? É a mesma dona. É, eu não sabia. Elisângela Rodrigues, ela é do setor? 3. Setor 3 também? Ih, esse irmão vão achar que é treta aí. Olha, é Setor verdade, né? Porque a Sidneia. É porque há um grande número do setor 3. Agora o segundo, bolsa de estudo. Deixa eu vou tirar então. A segunda bolsa de estudo. É, a Tiziane tá torcendo aí, mas. Meu Deus. A segunda bolsa de estudo. Número
47. 47. Laisa Cristina. Laisa Ela Cristina. é sortuda, hein? Quem que é? É a Laisa dos 5? 5. Laisa Cristina, É a setor filha 5. Ah, do Ednei? Ah, é a filha do Ednei. Ela já ganhou caneca, né? Ali Ela a já família do ganhou tudo, irmão ela ganhou Ednei. tudo. Ganhou A tudo. família do irmão Ednei já ganhou. Sogra, mãe, esposa, esposo, papagaio, periquito ali. É a Tudo. família de sorte, né? Do irmão do setor 5. A irmã Laisa Cristina ganhou Ganhou a segunda A segunda de bolsa. estudo. Olha que maravilha, Irmão hein? Dinei, sua filha aqui, ó. Dá para falar Ganhou. em inglês Já já. pode falar inglês. Ou Agora espanhol. vamos para. Ou espanhol, né? Espanhol. Para sexta. Agora, olha, agora A é sexta. agora é sexta. Uma hein? sexta é do setor 3, não é isso? Uma Que- sexta. Quantas é, pessoas do setor 3 assistindo? Bem explicado. Uma sexta, então, vai ser pro O pastor- setor que mais. o pastor vai fazer como ele Aí ele vê lá no ele setor vê 3, como né? ele vai fazer. Será que não vão ser Então, proibidos o de dar primeiro- cesta também, não? Aí eu- Jesus, né? Já estamos proibidos de fazer Ai, live. ai. Proibido de usar a dependência da igreja. Proibido de. Se nós não puder Eu achava que era o anticristo que ia proibir essas coisas, né, cara? Até os inimigos também da obra, né, cara? Paulo enfrentou um monte, né, cara? Se até Paulo enfrentou os inimigos, imagina nós, né, cara? Então, Ô, ó, Senhor. Se, então, falar, se eu essas- contar isso, ninguém acredita. mas nem conta, então. Não. Essa 38 pessoas no setor 3. Setor 3, 38. 38 pessoas, que Então, maravilha. uma sexta, setor 3. E o segundo setor, quem que... O segundo setor que mais... O segundo setor que vai ganhar a outra sexta também. Que será no mesmo molde. O pastor irá aí destinar como ele vai achar melhor. A gente, se ele quiser sortear só para quem participou da live, aí é com ele lá, né? 10, 11 pessoas do setor 7. Setor Eletrosul, 7, olha, olha que maravilha. benção aí, pastor Dorival. Pastor Dorival Uma fica sexta responsável aí de Mas setor. lembrando que todo setor, praticamente todos, tinha pelo menos uma pessoa. Todos de Olha os que setores benção. Todos os participaram. setores participaram, irmão, graças a Deus. Maravilha. Que Deus abençoe. Agora vamos sortear a sexta, né, para o irmão, né? Temos uma sexta agora para Então é sortear. uma cesta do setor 3 e uma cesta Sexta do para o setor 7. Né? E agora vamos sortear a sexta para um irmão, Para né? uma pessoa. É a mesma cesta, as 3 cestas são iguais, São né? iguais. Agora vai ser uma pessoa que vai ganhar. Agora é uma, né? O Freitas vai tirar dessa. Jesus, né? Ah, deixa eu tirar minha esposa, né? Olha a treta. Aí, Ô, Otávio é meu sobrinho. Tira o número aqui, Otávio. tira o nome da tia. Tira o nome da tia. Tira o nome da tia é treta, né? Ai, ai, Qual que é ai. o... 80. Número 80. Quem ganhou? Eliezer Júnior. Ô, Júnior do Eliezer 3, Júnior. Ô, Júnior, meu Deus do céu. Ô, Tati, eu acho que o Miguel e o Miguel e o Benjamin Vai vai. amar a cesta. Vai. Então, Eliezer Júnior ganhou a cesta de Natal. Agora- Vai lá ajudar ele a comer o chocolate, o panetone, né? O Miguel e o Benjamin vai se Já aviso os deliciar com o irmãos, chocolate. já aviso os irmãos para não escandalizar, ali não tem bebida alcoólica, né? Não tem champanhe, não tem nada disso, irmão. O que tem ali é um suco de uva ali, igual o que é servido na ceia, Nossa, né? suco de uva, Até muito para não evitar, né? Porque eu tinha visto algumas cestas e tinha lá champanhe, né? Eu falei, não, eu não vou. Quase que eu não fiz essa live para mim Oh, participar. Para mim participar. E agora vamos E sortear. quase que não fiz também por não É. deixarem. Vamos sortear uma caneca agora, né? Uma caneca que é a nossa tradicional, né? A caneca também? Caneca, é. Vamos sortear a caneca. Rapaz. Vamos ver se na primeira live a gente, né, traz uns brindes bacanas, bom, né? Denilson. Agora a caneca, né? Pro próximo trimestre já tem um prêmio bom, né? É, tem. Mas vamos divulgar. aí. Uma garrafa. Personalizada, de olha. tererê, personalizada da IBD. Uma garrafa de tererê, o patrocínio Agora é o do quê? Espaço É a Rocha. caneca agora. É. O Espaço Rocha Olha vai que patrocinar. Né? Se você quer fazer agora o evento, o próximo ano Sim, agora, bonito, né? tirando essas restrições aí, faz aí bem consciente, faz o seu evento lá no Espaço Rocha. Fica ali na Vila Hermínia. Fala com o seu Osvaldo Arman Clotilde. É um lugar muito bom, já participei lá e é uma maravilha. Então, no próximo ano eles irão doar essa garrafa personalizada, eu vou pedir para personalizar com a IBD,
e vai ser benção. Um número, tirei mais um, é a caneca, né? Caneca. Número 45. Olha lá. Coloca aí. Joseli Neves. A Nossa, irmã- ela pede, hein? A Joseli! Nossa, ela merece, ela já estava pedindo já faz dia. A irmã Joseli Neves. Maravilha. Irmã Joseli, a senhora, né, graças a Deus, Olha, foi fiquei- contemplada. Fiquei Ficamos felizes, né? Fiquei triste pelos outros não ganhar, mas fiquei feliz pelos que ganharam. E aí a irmã, Mas não dá pra- Joseli, ela depois ela tem um zap da minha esposa, ela diz qual é o nome que ela quer que ponha na caneca, né? Sim, maravilha. É. Teve até gente aqui que falou, Mas- tem que estar presente, mas aí a esposa já se manifestou. Olha, né, a irmã Tati lá, né? Mas assim, eu quero agradecer a todos, né? Porque, claro que os brindes são bons, né? Mas eu quero agradecer a todos que participaram e quero que, desejo que essas nossas aulas, Freitas, ela venha trazer um aprendizado prático, né? E que venha ter uma repercussão positiva, porque o nosso intuito nessas aulas é justamente para o melhoramento nosso, né? Crescimento O espiritual. crescimento, Da obra, melhoramento nosso, melhoramento de cada um, melhoramento da obra de Deus. Então, que essas aulas Seja para sejam o edificar, nosso desejo, mesmo que elas edifiquem as suas vidas. Estão falando aqui que a cesta dos 2 setores que ganharam tem que ser sorteado só para as pessoas do setor que estavam assistindo, não para todos. Então, Isso daí é uma sugestão, né? Mas o uma pastor, sugestão, com o pastor porque é lá, o pastor que vai fazer como ele vai querer fazer esse sorteio, né? Então a Verdade, gente vai do deixar a pastor. cargo do pastor, que ele é soberano na sua congregação, para fazer para essa decidir decisão. o que ele quiser, né? Né? Então queremos. Opa! Queremos agradecer aqui a Manticiane que nos cedeu, que se compadeceu da, Eu nem, da nossa, eu nem tô da querendo nossa sair porque tem um situação. ar-condicionado aqui. Tá gostoso aqui, né? Né? Maravilha com Deus. Água com gelo. Benção, água toda aqui. Meu Deus. Né? Queremos agradecer, irmãos, e desejar a todos, né? Feliz Natal, um bom ano novo, né? Voltaremos agora em janeiro, no início ali, vamos ver o dia e vamos avisar os irmãos, né? E infelizmente não poderemos mais fazer lá no setor 3, nem usar o Facebook da igreja. Fomos orientados a não fazer isso, até porque, né, problemas de divergência. Mas Graças a Deus, né? Fizemos os nossa. irmãos orem por nós, né? Vamos criar uma página no Facebook da Escola Dominical para divulgar, né? E vamos continuar, irmão. E o diabo não vai conseguir parar nós não, né? A palavra de Deus não pode ser presa. Vamos orar, né, Freitas? Vamos. Agradecer a Deus. Hoje nós estendemos um pouco mais o nosso horário, devido também por ser a última aula e a gente teve bastante sorteio aí, né? Mas No encerramento são 3 horas, né? De 9h30 ainda mais um almoço, o né? encerramento do trimestre, né? Então, eu acho que nós estamos perdoados aí. Amém. Vamos orar, Freitas, ora para nós Amém. encerrarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela rica e ímpar oportunidade que o Senhor nos concede de estar, Senhor, explanando a sua palavra. Que essa palavra, Senhor, que foi explanada no livro de Jó, seja bênção na vida de todos aqueles que nos ouvem, que possa edificar os teus servos, possa abençoar vidas, que o Senhor possa, Senhor, falar melhor a cada coração. Que o Senhor abençoe, Senhor, a todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor abençoe o Senhor, a irmã Ticiane e a sua família, irmão Marcos, seus filhos, sua filha, e todos os seus familiares que tão de boa vontade nos cedeu aqui, Senhor, e nos acolheu para fazermos essa live. O Senhor abençoa, Senhor, cada dirigente de setor que estava conosco, nos abençoando, Senhor, nos prestigiando. Abençoa, Senhor, aqui o irmão Denilson, abençoa a sua família, abençoa a nossa família, todos aqueles que nos assistem, o nosso pastor José Carlos, os irmãos do setor 3 e todos os setores. Que a tua palavra poderosa, Senhor, possa produzir fruto no coração de cada um. Senhor, nos dá uma noite abençoada, no nome santo e poderoso de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Feliz Natal e próximo ano novo a todos.